Abram comigo no livro de Joel. Nós vamos ler do 2, Joel 2, capítulo 2, do 12 ao 17. Vamos colocar, pode colocar no Almeida Corrigida. Nossa, não dá nem tempo, são rápidos demais. Quase na velocidade da luz. Aleluia. Vamos ler, irmãos. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida e Fiel, que é a mesma versão que está ali. Diz assim o 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Por que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Pode deixar a tua palavra aberta aí. Vamos baixar a cabeça, vamos falar com o Senhor mais um pouquinho. Senhor, nós queremos apresentar a Ti a Tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Para todos que estão aqui, Senhor, que nós possamos ouvir a Ti, Senhor, e verdadeiramente ser tocados pela Tua palavra viva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa carta, esse livro do profeta Joel, ele aconteceu, não há determinado exato, não há uma determinação exata da data que aconteceu. Alguns dizem que foi na época de Esdras, outros não, e não. Algo que chama atenção nesse texto é que não havia um rei em Israel. Então alguns dizem que pode ser depois do exílio babilônico. Mas algo que você pode ver aqui nesses dois, no capítulo 1 e no capítulo 2, é que o povo de Israel estava passando por um momento difícil, por um momento de crise. Se nós lermos o capítulo 1 ali, a gente pode constatar que está acontecendo uma seca. Obrigado, minha irmã, glória a Deus. Está acontecendo uma seca e ataques de gafanhotos sobre Israel. Está acontecendo naquele momento. E o profeta Joel, a gente vê que ele tem se você ler todo o livro, você vai ver que ele discorre da palavra. Ele não fala do pecado, mas ele convoca o povo de Deus a orar e se arrepender. E por que ele faz isso? Aleluia. Ele entende que o povo de Israel estava desagradando a Deus, estava desobedecendo a Deus. Ali em Deuteronômio 28:38 diz: vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena, porque os gafanhotos acabarão com tudo. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento, porque Deus tinha dito que eles tinham que obedecer, e se eles desobedecessem, viria sobre eles viria o fruto da desobediência.
Aleluia. Então, o profeta Joel, ele convida, se você lê o 1, ele já faz esse convite. Antes de profetizar, ele faz esse convite do povo se render ao Senhor, de buscar Ele em oração. Mas no 2, ele completa com a profecia. E ele fala sobre isso. Ele sabia que a consequência do pecado, ela gerava isso. É isso que o pecado fez, né? Desde quando ele entrou na terra, ele entrou na raça humana, ele trouxe doenças, angústias, tristezas, crise. Havia em Israel um momento de crise. Não havia comida, porque os gafanhotos tinham comido, porque a seca estava prejudicando, estava havendo fome, era um momento de crise. Aleluia. E naquele momento, qual era a atitude? Joel, o profeta, ele levanta, ele pede para que o povo lamente, se cinja, se arrependa, peça perdão ao Senhor. Aleluia. O profeta Joel, ele sabia as consequências do pecado de Israel. Era a causa do que estava ocorrendo na terra. E assim reforça o chamado ao arrependimento, ou seja, a conversão. Conversão, arrependimento, ele é isso, é mudar de direção, é convergir a uma direção que você estava indo para outra agora, né? Fomos criados para viver em Deus através de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele morreu na cruz. Aquele que não tinha pecado, morreu por nós pecadores, para que hoje eu e você pudéssemos viver relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. A oração é algo interessante, né? Porque você pode, aleluia, orar em todo tempo, mas a oração, ela tem o nome de oração porque você separa para estar na presença de Deus, para falar com Deus, para ouvir de Deus, para aprender com Deus. E aqui, nesse texto hoje, nós podemos ver que aquele povo, ele foi chamado à oração, mas a uma oração de uma maneira que havia um quebrantamento, havia algo legítimo. Por isso, aleluia, que ele fala aqui, né? Ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e choro e pranto. Não tem como. Quando você ora, quando você jejua, você se humilha diante de Deus, e Deus começa a fazer algo na sua vida. Deus, ele começa a mexer dentro de você, a transformar você. A oração é algo que nós precisamos fazer crendo, né? Hebreus 11:6 diz que todo aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele é galardoador, né, que Ele existe, isso agrada a Deus. Tem muita gente que começa a oração já sem será que vai acontecer. Então você precisa orar. Quando você orar, você declarar com tua palavra aquilo que tu entende em Deus que vai acontecer. Amém? Então, por quê? Porque Deus, ele faz sim milagres, ele não mudou, ele continua sendo um Deus que nos ouve. Por quê? Por causa de Jesus Cristo, porque por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Isaías 59 diz: não está o ouvido do Senhor surdo, nem as suas mãos, elas são curtas para que não possa alcançar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso que Jesus Cristo veio. Ele é quem nos tira do pecado, Ele é quem tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Santo que nos transforma, nos santifica, para que nós possamos viver um tempo de oração, de transformação, de libertação na presença do Senhor. Aleluia. E aqui esse povo, eles foi convidado a se converter ao Senhor de todo o coração. Como nós precisamos nos converter ao Senhor do coração. Há tantas coisas que tentam roubar a nós de Deus, tantas coisas que tentam nos afastar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Até a própria religião faz isso. A religião muitas vezes afasta nós de Deus, porque a gente só aprende a tradição, porque a gente não aprendeu que relacionamento com Deus é um Deus íntimo, que Ele te conhece, e Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida por inteiro.
A palavra de Deus diz, fala em Tiago, que o Espírito que em nós habita, ele sente ciúme. Por quê? Porque hoje nós estamos num tempo que as coisas estão muito rápidas, muito conhecimento, as coisas estão acontecendo com muita rapidez. Nós cremos na volta do Senhor Jesus, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados. Por isso nós precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença dEle, uma igreja que se arrepende dos seus maus caminhos, uma igreja que é transformada. Cada um de nós precisa viver esse relacionamento com todo o coração. A oração faz com que nos arrependamos e vivamos o propósito dEle. É impossível você estar orando e não se arrepender. É impossível você estar orando na presença de Deus, na presença do amor dEle, e não se constranger, e não chorar, e não realmente colocar diante dEle as tuas dificuldades, a não ser que teu coração não esteja limpo. Mas eu creio que nessa noite, você vai sair daqui com um coração diferente da forma como você entrou. Você vai sair daqui com o coração crendo, com o coração limpo. Aleluia. O pecado ele sujou. O pecado, ele desfez o projeto original de Deus. Ele estragou, ele interrompeu, ele rompeu, ele separou. Mas em Jesus nós somos ligados novamente, podemos viver novamente aquilo que Deus estabeleceu para a gente viver. Há um propósito na sua vida em Cristo Jesus, há um propósito em você, na igreja, em Cristo Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Por isso precisamos orar. A resposta ao momento de crise é a oração. E o povo de Israel foi levado a esse lugar, do arrependimento e da oração. Aonde há oração, há arrependimento. Nós como igreja, quando oramos, de alguma forma, quando você ora, Deus está intervindo na vida de todos que estão aqui na igreja. Quando você ora na sua casa e fala: Senhor, opera na nossa igreja, opera no reino de Deus, opera, Senhor, nessa cidade. Deus, Ele usa a sua vida de alguma maneira para que a sua oração seja ouvida e algo aconteça na vida dessa pessoa que está ao seu lado, na vida dessa pessoa que entra nesse lugar, na minha vida. Sabe, quando você ora pela igreja, algo acontece na minha vida. Porque Deus, Ele trabalha dessa maneira, Ele tem uma sinergia, pelo seu Espírito, Ele faz todas as coisas, Ele é dinâmico, Ele está operando naquilo que nós não vemos, porque nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Quem vive pela fé aqui? Quando você ora, você vive pela fé. Quando você faz algo, crendo que o Senhor está operando, você faz pela fé. A Bíblia diz que tudo que nós não fazemos pela fé é pecado. Está entendendo? Então nós precisamos fazer porque cremos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer: por que eu estou fazendo dessa maneira? Por que eu estou aqui lendo a minha Bíblia? Por que eu estou aqui orando? Por quê? Porque eu sou intencional. Eu estou aqui porque eu quero fazer isso. Porque eu venho na igreja? Eu venho na igreja porque eu quero o Senhor. Porque eu quero sentir a alegria da salvação enchendo a minha vida. Eu quero sentir a alegria de adorar Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, que morreu naquela cruz, que morreu, que sofreu para que eu pudesse viver a vida que Ele declarou, que Ele determinou para que eu vivesse. Existe algo que Deus tem para fazer na sua casa, na sua família, um plano que Deus determinou através de você, na sua igreja, na sua família, na sua cidade, aonde quer que você esteja, Deus tem algo para fazer. E a resposta que eu e você precisamos dar hoje é oração, é jejum, é pranto, é arrependimento, é conversão. Todos os dias nós precisamos viver isso. Quem vive conversão, vive quebrantamento. Quem se arrepende se quebranta é pranto, é chorar na presença de Deus. E não existe nada mais maravilhoso do que chorar na presença de Deus. Não existe nada mais maravilhoso do que sentir o amor dEle, dizendo: eu estou contigo, eu não desisti, eu continuo fazendo a obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem o busca em oração, vive a alegria da salvação em sua vida.
tem prazer em estar adorando em sua casa, orando em seu quarto, em comunhão com os irmãos da igreja. Precisamos desse lugar, sabe? Estar na igreja e ter a alegria de estar aqui. Quem já esteve aqui e levantou as mãos e agradeceu: Deus, obrigado por eu estar na tua casa, por eu poder te adorar, por eu ter esse lugar com essas cadeiras confortáveis, com ar-condicionado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse lugar, pela vida dos meus pastores. Sabe o que tu fala? As tuas palavras na oração, elas têm poder, elas se movem no mundo espiritual. Tudo aquilo que tu reclama, tudo aquilo que tu fala, que não veio da vontade de Deus, que veio da tua reclamação: eu acho que a igreja tem que ser assim, ou que ser isso, que aquilo. Quando você faz isso, você está amaldiçoando aquilo que Deus está fazendo. É como se você dissesse: Deus, tu é incompetente, tu não sabe fazer. Aleluia. O Senhor, na sua soberania, está fazendo tudo errado. Se eu fosse fazer, eu faria dessa maneira, eu faria assim. Como é? Se nós estamos vendo algo que não está agradando o nosso coração, nós somos os primeiros a tomar a iniciativa e dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, usa minha vida para arrumar essa situação, para mudar essa situação. Eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Está faltando algo ali, eu quero fazer, Senhor, estou aqui para te servir. Aleluia. Sabe, a igreja é servir, é como Jesus. Todos nós estamos sendo formados à imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a esperança da glória, diz em Colossenses, é Cristo em vós. A esperança da glória é Cristo sendo formado na minha vida e na sua vida. E como é formado Cristo em nossas vidas? Orando, se arrependendo, buscando Ele, dizendo para Ele: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver o teu propósito nessa terra. Aleluia. Precisamos ser autênticos diante de Deus. Ele quer o nosso coração por inteiro e não a aparência. Quando Jesus fala isso: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Muitas vezes a religião, ela só fala das vestes, ela não fala do coração. E Deus, Ele quer o coração sincero, um coração. Ele sabe tudo sobre mim, sobre você. Ele sabe tudo que nós temos, tudo que somos. Não tem nada que a gente possa esconder dEle. Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece as tuas lutas, as tuas batalhas. E é nele, através dele, com Ele, na oração, nesse relacionamento, que nós podemos viver tanto relacionamento quanto intimidade. Aleluia. Que nós podemos viver a verdadeira religião. Você sabe o privilégio que eu e você temos, quando nós dobramos o joelho para orar? Nós oramos ao nosso Deus, que é nosso Pai em Jesus Cristo, que criou os céus e a terra, que tem o governo sobre as suas mãos. A Bíblia fala no Salmo 103:19, e eu gosto muito de citar esse pedacinho ali do Salmo 103. Ele instituiu o seu trono nos céus, da onde Ele domina sobre todas as coisas. Na sua soberania, Ele ainda pede para que a gente ore. Ele sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele pode fazer, mas Ele gosta de ouvir a tua voz. Ele gosta de te ouvir, Ele gosta de saber quem você é. Ele te fez para se relacionar com Ele. E quando Ele havia perdido isso, Ele fez algo. Ele entregou Jesus Cristo para vir na terra, para andar nessa terra como homem, para sentir o que eu e você sentimos. E Ele morreu na cruz para nos resgatar, para que nós pudéssemos viver realmente esse relacionamento. Eu me perguntava uns anos atrás, eu falei: Senhor, mas é tão injusto o que Adão fez. O que eu tenho a ver com isso? Adão e Eva pecaram lá no paraíso e eu tenho que pagar por isso. Eu não fiz nada, eu nem estava lá, né? Eu nem estava lá, porque um dia eu li ali em Romanos 5, que Jesus Cristo é o segundo Adão. E aí eles comparam Adão, Jesus o segundo Adão, e aí ele compara os dois. Eu falo: mas é tão injusto. E aí ali eu li: mas o dom de Deus é maior.
O dom de Deus, o presente de Deus em Cristo Jesus é muito melhor. O pecado que Adão cometeu, o relacionamento que Adão tinha com Deus, não se compara com o relacionamento que hoje eu posso ter, porque Deus quer morar dentro de mim, dentro de você. Deus quer morar. Adão não tinha Deus morando dentro dele. Adão visitava ele. Hoje eu e você podemos andar com Deus dentro de nós. João 14, 23 diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós viremos e em ti faremos morada. O Senhor se manifesta para aqueles que têm um coração sincero, que querem Ele, que querem conhecê-lo. Aleluia. Eu conheci Deus só com 30 anos. Eu conheci Deus com 30 anos. Hoje eu já tenho 50. E eu lembro que, e eu falava: Deus, por que demorou tanto tempo? Foi no tempo certo. Como Deus Ele age no tempo certo. Então, se você ora e acha que Deus está demorando, não, Ele faz tudo no tempo certo. Porque no tempo certo, Ele consegue melhorar tudo aquilo que você tem pedido. Na oração, Deus consegue fazer algo melhor do que você imagina. Por isso que Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há um poder que está operando em minha vida, em sua vida. Na oração é como se nós disséssemos assim: Senhor, estou aqui, faz em mim o teu querer. A glória em Jesus Cristo, na igreja, para todos sempre, amém, completa, porque a gente tem que ler o 21 também, aleluia, aleluia. Então Deus tem algo que Ele quer fazer na sua vida, então entregue-se de todo o coração, seja autêntico, na presença dEle, em oração, o pecado vai embora, porque nós nos constrangemos, e ali nós provamos o verdadeiro arrependimento, com choro, pranto, o seu amor e a sua misericórdia. O Senhor Jesus foi abrir o caminho para que vivêssemos este relacionamento na presença de Deus em oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui no 13b diz: porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Aleluia. Essa é uma das características do nosso Deus, que nós nos relacionamos. Ele em Cristo Jesus, e Jesus Ele expressa. Mas como Deus é? Você olha para Jesus. Você olha para Jesus, você vê Deus. Jesus disse isso lá em João 14, quando os discípulos ali, eles falam: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou: mas estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda não me conhecem. Quando vocês me veem, você vê o Pai. Então Jesus Ele expressa característica de Deus. Ele é um Deus que se relaciona. Você vê, por você se arrepender, Deus ele se arrepende também de algo que Ele havia determinado para fazer de ruim, e Ele usa aquilo que ia ser ruim em algo bom, porque Ele é bom. Deus é bom, sabe? Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias, o profeta, diante de uma situação tão difícil, Israel sendo sitiada, Israel sendo saqueada, sendo escravizada, o profeta ali em Lamentações, que é chamado disso porque ele estava se lamentando mesmo, em Lamentações 3 ele diz: e as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Então amanhã de manhã, quando você se levantar, a misericórdia de Deus se renovou sobre sua vida, muito mais em Cristo Jesus, porque Jesus Ele tem governo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Falando sobre arrependimento, eu gosto muito do texto de Jonas. Quem já leu aqui a história de Jonas? O profeta da baleia, né?
Todo mundo lembra, baleia, o peixe grande, umas controvérsias aí. Mas Jonas, ele foi enviado a Nínive. Nínive era um lugar terrível, era um reino que fazia atrocidades, era terrível, o rei desse lugar, ele era terrível. E aí Jonas, ele chegou lá, e a mensagem de Jonas, ela foi assim, vou ler aqui, Jonas 2:4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, pregava, dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, em os outros textos, destruída. Eu vou repetir aqui o que ele falava. Ele andava pela cidade e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída. Essa era a mensagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavrinhas. 6 palavrinhas. Essa era a mensagem de Jonas. Ele caminhava pela cidade de um dia. Então ele passou pelo... Nossa, a gente caminhar aqui a Eugênio Krause inteira, até eu acho que não dá um dia, seria que ser quase até Navegantes, um pouquinho mais. Ele falava a mesma mensagem, ainda 40 dias e essa cidade será destruída. E aí o rei ouviu, o rei desse reino terrível, ouviu, e ele fala, ele se arrepende, ele diz, vamos se arrepender. E ele faz um decreto, ele fala, todo mundo vai se abster de alimento, todo mundo vai jejuar, até os animais. Todo mundo se humilhou diante de Deus, e Deus não destruiu aquela cidade. Deus não destruiu Nínive. Por quê? Porque eles se humilharam, porque eles oraram. Oração, jejum, se humilhar diante de Deus em pranto, em choro, produz algo na minha vida e na sua vida. Nós temos que viver isso, nós precisamos viver isso, amém? Às vezes a gente acha que arrependimento é só para quem se converte, quando chega e começa a andar com o Senhor. Não, arrependimento é todos os dias. A Bíblia fala isso lá na carta a João, em 1,7, se eu disser que não tenho pecado, mentiroso me faço, e a palavra do Senhor não está em mim. Então não há um que não seja pecador. Romanos 3:23, todos estão destituídos da glória, todos estão separados da glória de Deus, todos estão separados de Deus, mas em Cristo, por crermos em Cristo Jesus, nós somos justificados. Porém, nós estamos vivendo essa transformação, aleluia. A vereda do justo, fala Provérbios 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando, raiando, até se tornar dia perfeito. Ou seja, desde o dia que eu tive o meu encontro com Deus, que eu comecei a caminhar com Jesus, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a orar, que eu comecei a buscar o Senhor com todo o meu coração, algo começou a mudar na minha vida. A luz do Senhor começou a brilhar mais, até se tornar dia perfeito, quando Jesus Cristo voltar, ou quando eu sair dessa terra, quando eu morrer. Aleluia. E isso é algo que eu e você, todos nós precisamos viver intencionalmente. Arrependimento é quebrantamento. Às vezes a gente vem na igreja e não sente alegria, sabe por quê? A gente precisa se arrepender. A gente está com mágoa no coração, a gente não perdoou aquela pessoa que nos ofendeu, e é capaz da gente orar, Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido, e Deus não pode nem nos perdoar, porque nós não estamos perdoando, porque nós não estamos vivendo perdão, ou seja, nós não estamos nos convertendo de todo o nosso coração. A gente quer que a coisa seja do nosso jeito, sabe? Deus, Ele não rejeita, Ele não nos rejeita. A gente continua vindo e as coisas continuam acontecendo, mas nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós vivermos, porque a gente está com o coração entupido de coisa, coração cheio de mágoa, cheio de coisas que estão tomando o lugar daquele que é o mais importante nas nossas vidas, que é Jesus Cristo, que deveria ser o nosso alvo principal. Oração não é para fazer no momento de crise, é para fazer antes que a crise chegue. A oração é para a gente fazer em tudo que a gente faz. Nós deveríamos todos os dias orar. Aleluia, aleluia. Não nos cansemos de buscar o Senhor, não nos cansemos de orar, aleluia, de nos arrepender.
Aleluia. Precisamos buscar a Deus no tempo da fartura e no tempo do tempo que nós temos, que está faltando, né? Ou seja, Abacuque 3, 17, 18 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor e me exultarei. Sabe, esse texto fala sobre estarmos passando por momentos, mas estarmos em Jesus, estarmos vivendo esse relacionamento de oração, de arrependimento, de quebrantamento, e nesse lugar nós encontramos a alegria verdadeira da presença do Senhor, da comunhão com os irmãos, de adorar a Deus na igreja, de levantar as nossas mãos e chegar aqui, não chegar para adorar mesmo, para se encher da oração. Se tem uma coisa que nós devemos fazer, é chegar no comecinho do culto, não perder nenhum louvor, adorar o Senhor aqui, desde o início, se regozijar na presença do Senhor. Sabe como é tremendo isso? Essa semana eu lembro que eu coloquei um louvor em casa, e tocou um louvor antigo, e ali eu comecei a ouvir aquele louvor, e era um louvor que o irmão tocava ao vivo, e era um louvor alegre, e a alegria assim encheu meu coração. Eu falei: meu Deus, que coisa mais maravilhosa é a adoração ao Senhor, na alegria que o Espírito Santo produz dentro de mim. Nós temos esse direito, nós podemos viver isso, irmãos. Se você não está vivendo isso, é porque nós precisamos nos converter mais, e eu me coloco nesse lugar também. Joel, mesmo profetizando, você pode ler no Joel 1 aqui, ele falando sobre isso, ele se colocou junto com todo mundo, em arrependimento, em pranto, em jejum. No 1 ele fala sobre isso, e ele diz assim: porventura o mantimento não está, 1,16, porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Joel 1,16. Mano, coloca para mim na NVI, o Joel 1,16 aqui. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Sabe, aqui o profeta Joel, ele fala de dois alimentos que estavam faltando naquele momento em Israel, tanto físico quanto espiritual. Então eles não tinham mais nem a alegria da casa do Senhor. Era um momento de seca. Por isso que ele, no 15, Joel 2,15, ele diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, ou seja, chamar toda a igreja, chamar todo o povo, com trombetas, para que o povo ouça o chamado do Senhor, de estar junto, firme, unidos num só propósito, no Senhor. E ele diz: congregai, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Aleluia. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que os gentios não o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? É como se Joel dissesse para Deus assim: Senhor, nós estamos aqui, nós vamos todos orar juntos. Sabe, vocês não entendem o poder que há numa igreja que ora. Sabe, esse lugar é casa de oração, a igreja é casa de oração. O Senhor Jesus, ele fala isso: e a minha casa, ela será casa de oração para todos os povos e nações. Sabe o que a gente está vivendo no Brasil hoje? Tem coisas acontecendo no Brasil terríveis,
injustiça. Isaías diz assim: maldito aquele que diz que o bom é mau e o mal é bom. Nós estamos vivendo isso nesse momento, e nós como igreja, nós temos orado, nós como igreja temos orado, nós temos aceitado. Não, eu não me envolvo com essas coisas. Eu penso também que a política vai passar, que quem é presidente agora foi constituído por Deus, porque a Bíblia diz isso, que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Mas eu estou orando pelo meu presidente? Você está orando pelo presidente? Mas eu não gosto. Se a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, nem sim contra os principados e potestades. Os principados e potestades estão governando através da vida daquele que nós deveríamos estar orando e dizendo: Senhor, usa a vida dele, dá sabedoria, dá entendimento, derrama misericórdia no coração dele, Senhor. Nós como igreja precisamos orar. Casa de oração, disse o Senhor. Casa de oração. Então aqui tem que ter oração. Quando a gente vai a casa das torneiras, tem a torneira, né? Casa vamos ver aqui, tem aqui casa das baterias, aqui tem casa das baterias. Tu vai lá, tem baterias. Aí tu vem aqui, tem o quê? Tem oração. Amém? Então vamos orar. Vamos orar juntos. Deus vai fazer, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar todo o seu coração, né? Eu virei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nossa, isso tinha escrito há muitos anos aqui atrás, num mural bem antigo. 2 Coríntios 7,14. Não mudou. O nosso Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo. Nós começamos agora, dia 1º de outubro, quarta-feira, um tempo de oração. Novembro de oração vai se chamar. Novembro de oração. Você está convocado. Você pode vir aqui 7h15 às 8h15, venha. Se pode vir à tarde, venha. Se você não pode vir, ore em casa. Pode até postar ali a oração sua no grupo da igreja. Ore, para a gente dizer amém. Amém. Mas eu não tenho que orar. Então declara a palavra de Deus. Salmos 18:30, a palavra do Senhor é verdadeira. O nosso Deus é escudo para todos aqueles que nele confiam. Pois quem é o Senhor? Pois quem é Deus além do Senhor? Ele é o nosso Deus que nos reveste de força, que torna perfeito o nosso caminho, que fortalece os nossos braços para que nós possamos vergar o arco de bronze. Ele é o Deus que fortalece os nossos tornozelos, para que a gente pise firme como um soldado de oração em Jesus Cristo. Se você ler ali, ele fala de um povo. Se você ler Joel depois, você vai ver sobre um povo que tem cara de leão, que vem andando, pisando, e por onde eles passam, o fogo se acende. Sabe quem são? É o povo de oração, é o povo que ora, é o povo que ora, é o povo de Deus. Você acha que nós vivemos num reino onde só há paz? Deus nos constituiu para nós sermos guerreiros de oração, não aqueles que lutam aqui no reino da terra, mas aquele que luta no reino espiritual, aquele que empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então pegue a palavra de Deus dentro da tua casa, mulher de Deus, caminhe dentro da tua casa, profetizando com a palavra de Deus, sobre aquilo que o seu marido é, sobre aquilo que Deus estabeleceu para ele ser. O homem ande dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, use a palavra de Deus como a espada de dois gumes, a espada do Espírito, para que traga à existência aquilo que não é, pela fé, pela oração, pelo Espírito Santo. Diga: eu, Jesus, eu quero ser cheio da tua presença, ser tomado pelo teu Espírito, para orar aquilo que o Senhor quer orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmos, Davi, ele entendeu a necessidade
de pôr Deus no centro da nação. Salmo 132, 5, ele diz: ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que os meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar o lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso Deus de Jacó. Esse salmo de Davi registra o voto que Davi fez a Deus, e ele queria trazer a capital de Israel, ele queria trazer novamente a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, e ele queria colocar ela construída numa cidade, num templo ali dentro, e ele fez esse voto ao Senhor. Aleluia, 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 louvado seja Deus. Isto era prioridade para Davi, trazer aquela presença de Deus que transformaria tudo naquela cidade, o lugar, o centro, podemos dizer o centro do nosso coração. Davi descobriu que era impossível fazer a obra de Deus, sem o Deus do impossível. Ele descobriu que lutar as suas guerras no Senhor, sem a sua presença, seria uma derrota antecipada. Você tem lutas, você tem crises, você está passando por um momento de crises. Qual é a sua resposta? Oração, presença do Senhor, voto teu e do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que a Bíblia diz sobre Davi em Atos 13, 22: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, e fará tudo o que for da minha vontade. Davi voltou a dedicar sua vida para encontrar um lugar de descanso, ou lugar de habitação para Deus. Aleluia. Estamos falando de um lugar onde o propósito de Deus é cumprido na plena medida ordenada por Deus, e é onde a sua presença é manifestada na terra de uma forma que seja plenamente visível, até para os incrédulos. Quando você ora, até os incrédulos reconhecem o Deus da sua vida. Novamente pergunto: qual deveria ser o seu papel diante dos desafios da crise e lutas? Joel responde: orar, irmãos, orar. Amém? Mais uma vez eu vou repetir: nós começamos um tempo de oração. Nós começamos quarta-feira, nós começamos um tempo de oração aqui, nessa cidade, nessa igreja, e eu te convido a estar comigo, orando, outubro inteiro. No final de outubro nós vamos fazer os atos, vamos fazer algo, depois eu vou anunciando para vocês, mas Deus vai fazer algo nessa cidade. Deus vai nos levantar para orar. Deus vai começar, sabe onde? Na sua vida, na sua família, e daí na sua igreja, tá? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Conclusão: em meio às crises devemos nos voltar para Deus e não sair correndo de um lado para o outro, tentando encontrar soluções humanas que são da mesma maneira que vieram. Nós deveríamos orar primeiro, né? O irmão Renato falou aqui que às vezes a vontade da carne, né? Ou seja, é isso, é não orar, é achar: não, eu posso fazer dessa maneira, eu já sei, é dessa maneira. Como Deus gosta quando a gente tem um coração humilde diante dele e pede, mesmo sabendo como fazer, a gente pergunta: Deus, posso fazer dessa maneira? Como isso move o coração de Deus, como isso é relacionamento, como Deus quer se relacionar contigo.
em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. A humildade nos aproxima mais de Deus. O orgulho é não orar. O orgulho, ele já tem a ver com não orar. Deus sabe o meu coração. Deus é soberano, Ele já sabe até a minha decisão. Não, Deus, Ele gosta que nós nos relacionemos com Ele. Deus tem coisas preparadas para a gente, quando nós vamos a Ele, na oração. Amém. A oração nos chama para perto de Deus, e põe Ele no centro de tudo, ordenando nosso mundo. A oração nos dá autoridade sobre os ventos e as tempestades. Podemos falar as nossas dificuldades em lugar de falar delas. A gente está falando da nossa dificuldade e a gente não foi orar para Deus. A gente está falando, deu tudo errado, e isso é aquilo, blá, 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 e a gente esquece de falar para Deus. A gente fala para todo mundo, e às vezes esquece de orar a Deus. Como eu gosto de Provérbios. Provérbios diz que o tolo calado se passa por sábio. Interessante isso, né? O tolo calado se passa por sábio. Quando nós falamos pouco, nós aprendemos mais. E nós nos humilhamos e entendemos que tudo que a gente fala nem sempre é o que a gente sabe. Mateus 12, 36, ali 37 diz: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras será condenado. Não há uma palavra que a gente não fala, que a gente não fale, que não tenha peso sobre a nossa vida, ou sobre a vida do outro. Que nós tenhamos sabedoria. Na oração nós vamos ter, porque de repente você vai estar orando. Se você ora, se você é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, ora em línguas. Eu não sei o que orar agora, ora em línguas. Fica orando em línguas. Fica orando em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Se ele está sendo edificado em Jesus, com certeza ele vai orar. Tem vezes que tu não tem o que falar, então tu se joga lá naquele lugar e fala assim: eu estou aqui. Se dá sono e você dormir, quando se acordar, fala assim: foi muito bom dormir no teu colinho. É que a gente não consegue entender esse lugar do descanso. A gente fica se cobrando. Tem um monte de muralhas, de fortalezas da mente que precisam ser derrubadas na oração. Jesus, Ele disse: conhecereis a verdade te libertará. Você acha que Jesus não quer nos libertar? Por isso nós temos que ser cheios do Espírito, porque onde o Espírito está, ali há liberdade. Às vezes a gente está aqui na igreja, racionalizando, pensando: podia ser isso, podia fazer aquilo, tal, e nossa mente não está aqui. A gente não tem alegria. Está faltando oração. Está faltando oração. Você quer orar nessa noite? Você quer fazer a vontade de Deus? A oração nos chama à santidade, nos separa do mundo e do materialismo. Deus, Ele tem tudo para nós. Tu acha que você não vai ser abençoado? Material? Vai, pode ser. Se tu não deixar isso roubar o teu coração, né? E Deus não dá nada para nós que venha tomar o lugar do nosso coração. Aleluia. A oração dá à crise o tamanho que ela merece, porque o nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Aleluia. A oração nos tira do comodismo. Muitas vezes a gente se acomodou. A gente não está orando e a gente se acomoda. A oração tira nós do comodismo e nos leva a agir segundo as suas instruções. Deus começa a nos dar instrução. Você crê? Isso é tremendo, sabe? Você quer tomar uma decisão e de repente o Espírito Santo sopra no teu ouvido: faz assim, 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 assim. Não tem, isso é muito bom. Cuidado de Deus com a minha vida, com a sua vida. Você quer esse lugar? Você quer esse lugar? Queria que você ficasse de pé nessa noite.
Eu quero esse lugar. Eu quero esse lugar. Eu quero esse lugar da oração. Eu quero esse lugar da intimidade com Deus. Eu quero esse lugar onde o meu Deus Pai grande e poderoso derrama alegria no meu coração e eu possa viver a vontade dEle, e eu possa viver aquilo que Ele tem para eu viver. Sem Ele eu não consigo, sem Ele eu não posso. Eu preciso dEle, eu preciso dEle. Eu queria que você orasse comigo assim: Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você orasse com convicção. Repete comigo assim: Senhor Jesus Cristo, hoje eu ouvi a Tua palavra e eu decido orar. Gera em mim o Teu querer, gera em mim o Teu efetuar, segundo a Tua boa vontade. Amém? Eu queria que você orasse um pouquinho agora pela igreja, pela sua vida e pela sua família.